Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer o convite 361, 361. Nós estamos finalizando, né? No dia de hoje vai faltar 4 dias para nós encerrarmos o nosso plano, tá? É um plano que a gente fez anualmente, né? Para lermos a Bíblia toda em 365 dias. A Bíblia tem 66 livros, nós estamos no último livro, né, no livro 66, no Evangelho de Lucas. Né? A gente tem 4 evangelhos. Né? Desses 4 a gente vê como cada escritor escreveu, né, de um ponto de vista sobre Jesus. Eles são complementares. Sendo que os 3 primeiros, né, Mateus, Marcos e Lucas, a gente chama que eles são livros sinóticos, né? Eles têm, boa parte deles, eles têm similaridade, vamos dizer assim, entre eles. E alguns estudiosos dizem que tanto Mateus quanto Lucas pegaram boa parte do Evangelho de Marcos, né? E nós estamos vendo que Lucas, né, que ele não é um judeu, ele não foi uma testemunha ocular, mas ele pegou das testemunhas oculares para escrever. Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, né? Em termos de volume, de quantidade, de volume de história, Lucas ele é o maior escritor, né? O volume do Novo Testamento, da Nova Aliança, né? Agora, em questão de volume de livros, a gente tem o apóstolo Paulo, né? Que escreveu bastante o livro. E então a gente vai ler capítulo 14 e capítulo 15. E assim, tem sido incrível as leituras, né? A gente tem ouvido Deus falar conosco de fato. Quando a gente abre, lê e procura, né, trazer conhecimento sobre a vontade de Deus em nossas vidas. Se você perdeu algum dia de leitura, inclusive hoje, ouvi um testemunho de uma irmã que sempre está aqui acompanhando. Ela disse que a leitura 360 foi incrível para a vida dela. Assim, então, se você quer ler o dia 360, eu recomendo ficar comigo até o final. E aí vou te deixar um link na tela aqui, um card. Você pode clicar e voltar a assistir o número 360 ou toda a playlist, né? 360. Então, Jesus tem sido cirúrgico nos últimos dias, né, da leitura aqui, no livro de Lucas. E Jesus, ele, no seu ministério, né, ele faz muitos sinais, muitos prodígios, maravilhas, né, ele faz muitas curas, né, muitos milagres, muita expulsão de demônios nas pessoas. E agora no capítulo 14, é interessante que tem muitas pessoas que contrapõem, né, o que Jesus está fazendo. Principalmente os mestres da lei, os fariseus, né? Aqueles que estavam querendo sempre apanhar Jesus em algum momento para que tivesse motivo, né? Resumo, inveja, né? Quando a gente olha e a gente traz isso de uma forma bem direta, se a gente tinha que falar é inveja. As pessoas estavam com inveja de Jesus e por isso que até levaram ele até a cruz. Porém, ele foi a entrega, né? Capítulo 14, versículo 1 vai dizer assim que certo sábado, né, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu. Então, de novo, Jesus não faz distinção, tá? Ele já comeu anteriormente, não só de uma ou mais, né? A gente está vendo pelo menos aqui na minha memória 3 vezes ele comeu na casa de um líder fariseu, mas também comeu com pecadores, enfim. Né? Jesus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. E ele quer resgatar, né, o perdido, que somos nós, né? E um dia ele te resgatou, e ele fala que aonde ele observava atentamente, estava ali um homem com o corpo muito inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: a lei permite ou não curar no sábado?
é que ele faz essa pergunta para eles. Eles nada responderam. Jesus tocou no homem enfermo, o curou e mandou-o embora. Depois perguntou a eles: qual de vocês, se o seu filho ou o seu boi cair num buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? Mais uma vez, não puderam responder, né? Esse foi um questionamento que muitos deles estavam fazendo, né? O Jesus estava fazendo o bem no sábado, né? E muitos questionaram Jesus, acusaram Jesus por ele estar fazendo algo no sábado, né? Para aqueles que não sabem, o sábado é o sábado do descanso, é o shalom, né? É o que foi proposto na lei, mas Jesus é cirúrgico em tratar as nossas almas, né? As pessoas faziam algo por aparência, mas não queriam tratar a alma, e Jesus vem, né, tratando a nossa alma, né? E, e ele faz isso no meio deles novamente a respeito e faz um questionamento muito importante, né? Muitas vezes o nosso corre-corre, nosso dia a dia, a gente esquece de fazer o bem, né? E o pecado é a ausência de fazer o bem também, né? Não só a transgressão da lei. Isso é muito importante. Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E o pecado é o salário, né? O salário do pecado é a morte. A morte é a distância de você e de Deus. Então, se você sabe que tem que fazer o bem e para de ficar, né, nessa correria, Jesus está aqui advertindo, né, trazendo essa reflexão aqui. E aí, continuando, o versículo 7 fala: quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não se ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a esta pessoa, e você, envergonhado, terá que se sentar no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião ouvir, dirá: amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que humilham serão exaltados. Então Jesus se voltou para o anfitrião e disse: quando oferecer um banquete ou um jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite e essa será sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Uau, né? Que ensinamento, né? Que tapa na cara, vamos dizer assim, nossos, né? Como Jesus está ensinando a humildade, dois grandes ensinos aqui, né? Que Jesus nos traz. Primeiro, você que recebeu o convite. Você quer se colocar no teu lugar ou quer se colocar no lugar de honra e depois ser tirado, né? E se humilhado. Você se exalta para ser depois se humilhado. Ou você se humilha a ficar num lugar mais simples e depois ser convidado para o lugar de honra. Com quem Jesus estava falando isso? Justamente Jesus veio para os seus, né? João falou. Jesus é um judeu. Jesus está falando enfaticamente. Eu afirmo que muitos ensinos de Jesus ele está ensinando para aqueles que são religiosos, né? E que a gente pode trazer isso para nós que já, né, lemos, aceitamos, estudamos. A repreensão muitas vezes, na maioria, Jesus está repreendendo esses homens, né? E nós que conhecemos a palavra, eu tiro isso como uma grande lição para nos colocarmos nos lugares que nossos que são devidos, né? E não ser soberbos, né?
ao ponto de a gente achar que somos melhores, né? Porque o mundo, e a gente se coloca num lugar privilegiado e, né, e sendo um farisaico, né? Alguém que se acha um guardador da lei e se acha por direito, né, achar que é melhor que outras pessoas, né? E, e ele fala também para o anfitrião, né? Ou seja, de novo, para as mesmas pessoas que se julgam agora alguém que está convidando, aí fala, você quer convidar quem? Aquela retribuição que você já vai ter, né, daquelas pessoas mais importantes, ou você quer convidar pessoas mais simples, né, para você ser reconhecido? Porque, vou te falar, é vergonhoso isso, mas acontece, e acontece entre os nossos meios. Nós acabamos, eh, dentro da igreja, dentro da comunidade, damos mais atenção para as pessoas que são importantes, né? Que são pessoas que têm mais condições, muitas vezes, e a gente ignora as pessoas mais simples, mais pobres, né? Pessoas essas que talvez não vai te retribuir, não vai te dar, não tem muita coisa a te oferecer, né? É feio essa situação, é chato. Às vezes você nem cumprimenta aquela pessoa que está tão simples, tão quieta, tão oculta, né? E Jesus está sendo enfático aqui nessa questão. E aí ele vai então, mediante essa lição, ele propõe então mais uma parábola, né? Lucas retrata muitas parábolas de Jesus. E ele fala, ao ouvir isso, o homem que estava à mesa com Jesus exclamou, feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Então, né, o importante é participar desse banquete, esse homem exclamou. E aí Jesus respondeu com a seguinte parábola, com base nisso. Ele falou, certo homem preparou um grande banquete e enviou convites, muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-la. Sinto muito. Ainda outro disse, acabei de me casar, não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou, vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou, ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse, vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que a minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Olha que grande lição, irmãos. Isso é muito, muito. Sempre foi e sempre vai ser, né? A busca, né, do reino em primeiro lugar. Porque está falando feliz é eu poder participar desse reino que você está querendo instaurar aqui na terra, né? Como é no céu. E o que Jesus falou? Ah, então tá bom, eu vou propor aqui um ensinamento para vocês. Eu estou aqui fazendo um convite para vocês participarem desse reino. É isso que Jesus está trazendo, né? Um grande banquete. Eu estou trazendo um grande banquete espiritual para vocês, né? Eu fiz esse convite, estou trazendo, instaurando um reino. Como a própria palavra diz, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino. A vontade de Deus é o reino. Só que o que acontece? Tem pessoas que têm boas justificativas para não buscar, em primeiro lugar, o reino. E aqui a gente vê, né, pessoas colocando outras prioridades que a gente vê e fala, não, faz sentido. A pessoa acabou de casar, ela tem que estar na lua de mel, ela tem que dar atenção para a mulher dela, né? E vice-versa, a mulher dando atenção para o marido, né? Ele não pode ir, né? Ele comprou lá as juntas de boi
ele está cuidando, né, da sua empresa, dos seus negócios, né, é algo novo. Ele não pode largar aquilo, vai deixar perder tudo aquilo que ele fez, né, para participar. E então as pessoas vão dando desculpas, né, aqui que ele está falando. E a pessoa acabou de comprar também um campo, né, como que vai deixar lá, abandonar o campo? Então essas são as pessoas colocam outras prioridades ao invés de colocar o reino de Deus. Isso é pura verdade, né? É pura verdade, é uma hipocrisia nossa se nós não falarmos de colocar realmente o reino de Deus, você confiar em Deus, né? Nós lemos isso nas leituras de anterior, que a confiança está no meu fazer, né? No meu ter, e não no ser que eu sou em Cristo Jesus, né? As pessoas, e eu me coloco nessa situação, né? O quanto de fé nós temos em realmente saber que nós estamos em paz com Deus e buscar. Nós ficamos buscando arduamente, não fica, a gente fica insaciado daquilo que a gente tem, a gente quer sempre mais, a gente busca mais do que nós precisamos, essa é a verdade. Comemos em excesso, queremos ter casas maiores, casas melhores, e a gente paga um alto preço por isso. A gente perde a nossa paz de espírito, né? E acaba colocando realmente essas desculpas na frente em querer buscar as coisas espirituais, né? Então Deus, né, através de Jesus, está nos dando esse exemplo. E ele fala, mas se você que quer buscar o reino em primeiro lugar, isso tem um preço, obviamente, tem um preço de você, né, deixar o seu campo, deixar esses bois, né, até mesmo deixar certas pessoas que na verdade você vai acabar amando mais quando você ama mais a Deus. E ele vai trazer esse ensinamento finalizando o capítulo 14, dizendo assim, uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse, né? Jesus voltou para a multidão e disse, se alguém que me segue amar mais pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, até mesmo a sua própria vida, como que você fala isso, Jesus? Mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, qualquer prioridade que você der acima de qualquer coisa, olha, a gente está falando de grandes relacionamentos, de família, de núcleo, né? Se você mamar mais que seu pai, que sua mãe, inclusive, né, ontem, né, foi o que? O dia, né? Dia das mães, que elas merecem toda a honra. Mas se você colocar todas as outras coisas em primazia de Deus, ele fala, você não é digno de me seguir. Mas olha que interessante, ele fala, e se não tomar, né, não para isso, e até sua própria vida, oh meu Deus, o quanto hoje as pessoas estão, essa foi a arma, a maior arma do inimigo, né? Satanás, ele pregou para três vezes, três situações lá em Gênesis, né? A questão, né, da Eva para pecar. E na terceira, que foi a mais convincente, vamos dizer assim, é falar, faça o que você quer, seja o que você quer, tome essa liberdade de você ter, de você fazer aquilo que você quer, né? Então, seja dono da sua própria vida, né? Não importa. Então, essa história que hoje muitos, isso é muito falado nas redes sociais, né? É importante que você faça aquilo que, né, você cuide de você, que é um puro engano, irmãos. Tem alto preço. Ele fala, se você quer me seguir, negue você mesmo, nega a sua própria vida e toma a sua cruz, ou seja, não vai ser coisas lindas, maravilhosas, porque Deus vai me dar o tudo. Ele pode dar, Deus é Deus, né? Mas o fato é que muitas coisas que a gente acha que Deus está dando não vem dele, e muitas coisas que você pede que não tem, é porque Deus sabe das suas intenções, que você pede mal e aquilo te leva à perdição. Então Deus sabe do que está falando.
E por isso que ele fala, toma a sua cruz e me segue. Senão, você não pode ser, né, o meu discípulo. E ele fala, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, né? Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo para ver se possui dinheiro antes de terminá-la, pode se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro. Todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Então, você precisa saber muito bem, né, o quão você está disposto a ser um discípulo de Jesus, para não se envergonhar depois, porque pior é aquele que aceitou, né, que aceitou esse compromisso, né, que não calculou o preço de ser um discípulo de Jesus. É isso que ele está trazendo. Aí ele fala, ele continua, ou que rei iria à guerra antes de avaliar seu exército de 10.000. Poderia derrotar os 20.000 com que vem contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo e nem para o adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Irmãos, quem vai decidir o juízo de nós irmos ao céu ou ao inferno é Deus, não é o Satanás, não é o inimigo das nossas almas. Né? O inimigo das nossas almas é o pai da mentira. Então, ele está trazendo aqui, quem é que pode com Deus? Né? Ele traz outro exemplo aqui sobre alguém que vai para uma guerra. Eu vou para uma guerra, eu tenho 10.000 soldados, mas Deus tem quantos? Deus tem 20.000 soldados. Eu não posso ir contra Deus, eu não posso lutar contra Deus. Deus é o maior, é o Pai soberano, é o Criador de todas as coisas. O que você precisa reconhecer? Se redimir. Para de ficar lutando, né? Para de querer remar nesse barco, porque cansa. Abre a vela e deixa o vento soprar, né? Então, eu jogo a toalha, eu jogo o pano branco, né? Como diz, quando eu estou numa luta e eu não aguento com o meu adversário, eu levo a bandeira de paz, né? Eu me rendo, eu me rendo. Você precisa parar e olhar para dentro de você e falar, eu me rendo. Não queira, né, lutar contra você, né, trazendo, achando que você é capaz de lutar contra Deus. Né? Isso traz a nossa dependência. E isso foi a arma do inimigo. Você se sentir o próprio Deus, você ter a liberdade para fazer o que você quiser e muito bem entender. E isso são coisas que vêm, as pessoas pregam isso, né? Principalmente alguns em redes sociais e tudo mais. Seja você mesmo, faça você mesmo, você é capaz, você pode, você não sei o quê, né? E eu determino, eu determino. Oh, quem é você na fila do pão, né? Se você não olhar para Deus e falar, ele é o meu maior inimigo, como assim Deus é o meu maior inimigo? Você precisa olhar para dessa forma que Jesus está trazendo, né? Você precisa se render ao Senhor. Por isso que é uma entrega, né? O plano salvítico, né? O plano de salvação é que ele se substituiu, né? A substituição de que nós não seríamos capazes. Então, essa entrega, né, e tem que ser permanente, perseverante, porque se você não pensar em calcular isso, você vai passar vergonha no meio do caminho, né? Você vai ser derrotado por Deus e você vai passar vergonha porque você não olhou e calculou
o valor, né, o preço de ser um discípulo de Jesus, né? E de negar esse seu eu e falar: eu me entrego, eu me rendo, Senhor, a Ti. E deixar que o Espírito dele habita na tua vida, né? E parar de ficar buscando outras coisas que te faz se sentir estar nessa soberba de achar que você que conquistou as coisas, que você criou o plano da sua salvação. Então, essa entrega é muito importante e ele termina aqui capítulo 14 trazendo esse grande ensinamento, né, tanto para os fariseus quanto para nós nos dias de hoje, né? Porque ele está trazendo essa grande festa, ele está convidando esse grande banquete. E todos ignoram essa grande festa, colocando outras prioridades, né? E prioridades essa que aos nossos olhos, como Jesus traçou, e eu não vou me aprofundar nessa parábola, e eu fiz recentemente, né, 42 parábolas de Jesus, eu trouxe esse grande banquete, ele vai ser cirúrgico, que você e eu estamos com a mente ocupada, né, com o coração ocupado em outras coisas, né? Bom dia! Oi, Ivonete, acompanha as leituras diárias para a honra e glória do Senhor. Meu entendimento e conhecimento da palavra de Deus com sabedoria a Deus. Deus sempre seja louvado. Amém. É sobre isso, né? Sobre conhecermos. Estamos aqui para conhecermos a vontade de Deus e Deus falar conosco, né? Todos os dias e a gente vê que a palavra do Senhor nos corrige, né? E se você quer ou não está sujeito ao teu Pai, né? E aí ele vai continuar aqui trazendo um grande ensinamento, irmãos. E é interessante porque ele vai falar sobre perdição, né? Então, ou você se rende, ou você vai perder essa guerra, né? Ou você é um perdido e reconhece que é um perdido, e aí que perdido que você é, e você se rende, ou do contrário, essa luta ela é uma luta perdida. E ele vai fazer essa proposta no capítulo 15 inteiro. E eu quero convidar porque aqui tem uma grande lição para nós. Ele fala assim: os cobradores, versículo 1, os cobradores de impostos e os outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo que ele se reúne com os pecadores e até come com eles. Ou seja, eu quero exclusividade, né? Ele acabou de sair, né, de o quê? De comer na casa de um líder, lá no capítulo 14, irmãos. Vamos ver todo o contexto. Jesus acaba de sair, Jesus foi mais aqui registrado por Lucas na casa de um fariseu, né, de um mestre da lei, doutores, do que propriamente comer com o pecador. Mas houve, eles estão observando e estão criticando, né, Jesus. Jesus se reúne com os pecadores e até come com eles. E olha o que Jesus vai falar. Então, Jesus lhe contou esta parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acha que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e os vizinhos e dirá: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende do que 99 justos que não precisa de se arrepender. Ó, tá tudo interligado, tá? Né? Vamos lembrar, né? Jesus está propondo então que um pastor tem 100, uma se perde, ele vai buscar, deixa as 99 e volta, e ele fala que feliz, ele fica mais alegre do que essa que se arrependeu e voltou, do que essa 99 que se julga
o suficiente, não preciso de um pastor. Né? Eu sou autossuficiente. Para quem Jesus está propondo essa parábola? Ele está ouvindo, né, os fariseus, né, criticarem ele porque eles estão com os pecadores. Então, essa parábola, irmãos, fazendo aqui, né, guarde. Essa parábola, ele está falando para quem? Quem é a ovelha perdida? É o gentil, não é o judeu. O judeu é os 99 que está julgando ele, que está comendo com os pecadores, né? Mas ele não para, ele segue com o contexto todo. É que a gente acaba só tirando, né, arrancando pedaços da Bíblia e pregando só pedaços. Então a gente precisa olhar o contexto como um todo. E ele vai continuar falando mais parábolas. Ele vai falar 3 parábolas aqui sobre perdidos. Aí ele fala, suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada e varrerá a casa inteira para procurar com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e dirá, alegre-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepender. Para quem ele está trazendo? Ele está falando que uma mulher tinha 10 moedas e perde uma aonde? Dentro da casa dela. Dentro da casa dela. E ela fica louca, né, procurando, limpando, até achar. E quando ela acha, ela alegra e convida todas as amigas, né, para festejar, porque ele fala, se essa única, né, quando esse único moeda que a representa se arrepende, há festas. Para quem ele está trazendo essa parábola agora? Quem é o perdido dentro da casa? São os próprios judeus. Então, ele está falando, eu estou trazendo uma parábola e falando do perdido gentil, que são os pecadores que ele está comendo. Mas, irmãos, você também está perdido aí dentro da nossa casa. Você, judeu, também está perdido. Se você se arrepender, há festa. O Senhor, ele festeja tanto com o pecador, né, que está fora da igreja, vamos trazer hoje, estou fazendo aí uma hermenêutica para a gente, quanto aquele que está dentro, né? Aquele que está dentro da própria igreja e que reconhece que é um perdido e que se arrepende, há também salvação. Eu estou falando para vocês dois, tanto para esses que eu estou comendo, que precisa de mim, quanto você, fariseu, que precisa de mim. Não se auto-ensoberbece, não se auto-acha que você não precisa de mim, de Jesus, né, de Deus, o Deus encarnado, que ele traz isso lá no final do capítulo 14. Né? Não queira se sentir autossuficiente. Isso é uma armadilha. Uma armadilha de quem? Né? Uma armadilha dessa alta soberba que começou lá no Éden. E aí ele vai continuar, que é o grande ápice que muitos conhecem, essa parábola que todo mundo fala, né, atribui o nome, né, do filho pródigo, né? Mas é um grande engano, irmãos. Quando a gente olha essa parábola e só olha para o filho perdido, que vai e volta e que Deus está pronto. Acompanha comigo a leitura do contexto como todo. Jesus continuou, não é em outro momento, ele está trazendo, ele está empilhando esse ensinamento. Ele fala, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. E quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem mandou aos seus campos para cuidar dos porcos.
dos porcos. Lembra, né? O que porco significa para o judeu. Inclusive tem uma aula logo no começo lá das leituras a respeito sobre esse assunto. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Olha que Jesus está sendo aqui cirúrgico. Não só ele não quer comer o porco que é impuro, mas ele quer comer o impuro do impuro, né? Que é a comida do próprio porco que não tinha. Olha como Jesus está trazendo esse ensinamento. Ou seja, tá tão desregrado a vida desse homem. Foi para o fundo do poço. Quando finalmente caiu em si, até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai. De novo, é tudo pai, 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 né? Lembre-se que Deus é o teu pai. E ele vai dizer, né? Eu vou voltar para a casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, né? Apesar de ser pai, eu coloco ele como Senhor, né? Kyrios, né? O Deus, o Altíssimo. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Foi assim que o pai tratou o filho? Então, voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E ele falou, filho, disse. Né? O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, traga a melhor roupa da casa e vista nele. Coloque um anel, né? Um anel no dedo e as sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. É linda essa história. É uma história minha, sua, né? Éramos perdidos, reconhecemos isso, né? Nós estávamos, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e o pecado nos desgarrou, né? E fomos para a vida. Reconhecemos e voltamos para o Pai. E o Pai nos faz esse grande banquete de aceitar. Muitas vezes, muitas pessoas acabam não aceitando ser mais filho. Né? Você não se sente merecedor. Sabe por quê? No fundo, é que você quer ser o autor da sua salvação. Você não reconhece de graça a graça que Deus te deu, que Ele pagou a conta para você. Você se sente orgulhoso e prepotente quando você não recebe algo de alguém e quer retribuir na hora um favor de alguém, é porque você é prepotente, é orgulhoso, né? É vaidoso, não aceita receber. Pior é aquele que não aceita receber. E isso é profundo, não é raso. Analisa o seu coração. Você que não aceita a favor do outro, é porque você é um soberbo. Feliz é aquele que recebe, né? Feliz é aquele que dá, na verdade. Você não quer deixar, né, ser feliz por aquele que está querendo te dar a felicidade. É profundo. Analisa o seu coração. E aí, então, Deus está tratando esse filho, né, como um filho e não como um pregado. Né? E aí a gente vai longe, né, porque muitas vezes as pessoas que retornam ao nosso convívio, né, muitas vezes saiu e retorna ao nosso convívio, nós tratamos essa pessoa não como dignidade, não como honra. Você fica julgando e culpando essa pessoa, imputando o pecado dela, porque ela foi assim pecadora. Você fala, não vamos dar mais crédito.
porque ela sujou o nome. Deus não trata a pessoa assim. Não trata como você é um devedor e sujou teu nome na praça. Deus limpa tudo. Deus recebe e faz festa, ele dá mais crédito ainda para você. E sabe como nós muitas vezes tratamos essa pessoa? Como ela não tem mais dignidade. Ela tem que ser uma empregada dentro da igreja. Você fica colocando no lugar pior do que se sentindo Deus. Deus não trata a pessoa assim e você quer tratar essa pessoa assim. Porque ela pecou, porque ela deixou de fazer, porque ela não tem dignidade. Não é isso que Deus está falando aqui nessa parábola. Ele está falando para quem é essa parábola? Para um gentil, para aquele que se desgarrou e foi para o mundo, né? Aquele que é pecado. Mas ele não para por aí. Porque muitas vezes nós somos o outro filho. E ele vai continuar. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, traga a melhor roupa, vista, coloque um anel no dedo, sandálias no pé, matem o novilho gordo, faremos o banquete e celebraremos. Pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Mas o que acontece no versículo 25? Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e a dança e perguntou a um dos servos: o que está acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. Nem quis entrar na festa. O pai saiu. O pai saiu e insistiu com o filho também. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei de obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho aí, ó, é seu filho, né? Não é meu irmão. Volta, depois de desperdiçar todo o seu dinheiro com prostituta. Olha o que ele está falando. O Senhor comemora matando novilho? E o pai lhe respondeu: meu filho, né? Trata ele como filho. Você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Que grande lição Jesus está trazendo. Porque essa parábola, irmão, não é uma parábola do filho pródigo. É uma parábola dos dois filhos perdidos. E quem são os dois filhos perdidos? Deus, ele é tão cirúrgico, né? Jesus é tão cirúrgico. O Espírito Santo está habitando no Senhor. Jesus é Deus e ele é tão cirúrgico que ele está falando: vocês dois são perdidos. O gentil e o judeu. O fariseu, o mestre das leis, que estão me criticando que eu estou comendo com o pecador, vocês são perdidos. Vocês estão dentro da casa, vocês andam comigo, eu vim para vocês e vocês não me reconheceram. Vocês não me reconhecem, vocês acham que vocês são tão salvos, né? Estão tão independentes, não me enxergam que eu estou com você e ficam olhando para o gentil que é um perdido. Então ele retrata sobre essa parábola que ele fecha. As três parábolas são os três perdidos. Vocês conseguem entender? Um, ele está falando que é o judeu que é perdido, que é 99 ovelhas. O outro fala que o judeu que está dentro da casa perdeu a dracma. E aí ele fecha a parábola, né, com esse grande ensinamento, trazendo que tanto um quanto o outro está perdido. E o que é interessante de tudo isso? É que nós podemos extrair esse ensinamento para nós. Muitas vezes você é quem nessa história?
Você é o filho pródigo, né? O filho que saiu para perdido? Ou você é que está na igreja perdido e julgando todas as situações, achando que você é mais digno do que o outro, né? Que você se auto-julga, autossuficiente e que essa pessoa não merece, né, o perdão, fica indignado de como que isso pode acontecer. Então, todo ensinamento dessas 3 parábolas, ela não pode se tratar de forma isolada, né? Tá todo num contexto de capítulo 14 e 15. E que esse possa ser um grande ensinamento para você. E capítulo 16, e aí vai desdobrando a história, né? Jesus, assim a gente encerra o capítulo 15, né? A gente vai agora no capítulo 16, para o último capítulo, e nós vamos aprender um pouco mais sobre a história. E ele vai falar, Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram lhe contar a esse administrador que estava desperdiçando o seu dinheiro. Então tinha alguém que ele designou e deu para ele cuidar do dinheiro dele. Só que ele ficou sabendo, fofoca, né? Falaram para Jesus, né? Para esse administrador, na verdade. E é interessante que a gente vai ver quem é quem, né? Nessa história. E aí, certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. E esse administrador não é Jesus, né? Não é Deus. A gente vai entender. Então mandou chamá-lo e disse: o que isso que eu ouço a seu respeito? Preste conta de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. Né? Essa pessoa, ela desperdiçou. E esse senhor, então, foi severo. Presta conta desse dinheiro, porque você não vai, né, permanecer nesse cargo. O administrador pensou, cara, eu vou pensar aqui. E agora? O meu patrão vai me demitir. Eu não tenho força para trabalhar no campo. Sou orgulhoso demais para mendigar. E já sei como garantir que as pessoas que recebem em suas casas quando eu for despedido. Olha isso, olha a armadilha da mente da pessoa. Então ele convocou todos que deviam dinheiro ao seu patrão. Perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu patrão? E o homem respondeu, eu devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse, pegue depressa a sua conta, mude para 50 tonéis. Então o cara altera, né, a dívida, ele diminui a dívida para metade. E quanto você deve ao meu patrão? Né? Perguntou para o segundo, eu devo 100 cestos grandes de trigo. Respondeu ele, e o administrador disse, tome sua conta e mude para 80 cestos. Ou seja, ele está fazendo, né, uma média com todo mundo para depois ele ser bem recebido por essas pessoas. Porque afinal ele vai ser demitido. E o patrão, o que o patrão fez? Né? Mediante essa atitude dele, o patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os seus filhos. Esta é a lição. Né? Então ele está trazendo aqui que o filho do mundo, né, os filhos desse mundo, são mais astuto como lidar com essas situações do mundo. E esta lição é, usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando as suas posses se extinguirem, eles receberão um lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? Se não forem fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhe confiará o que é de vocês? Ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir Deus e ao dinheiro. Né? É interessante que essa parábola aqui até trouxe um ensinamento. Primeira coisa, irmãos,
e eu vou ser breve aqui, porque senão eu vou estar explicando tudo aqui da Escritura, mas vamos ser bem breve aqui. O mundo, as coisas desse mundo é corrompido, porém Deus te deu, né? Deu essa bênção a você. E o que você está usando isso? Você está usando isso para fazer ponte para trazer para Deus, né? Ou você está usando isso, né, para poder ser o seu próprio Senhor, né? Que ele fala, você não tem como amar a Deus e amar o dinheiro. Então, o que acontece? As pessoas desse mundo, ela acaba sendo um bom negociador, astuto, para poder saber lidar com a situação. Ele fala, então, utilize dessas coisas, dessas astutos também, dessas coisas incorruptas, para se tornar o quê? Puro diante do Senhor, né? Para que sejam pontes para isso. Então, utilize das coisas que a gente tem, das coisas que são dadas pelo próprio Deus, para fazer com que as pessoas venham até Jesus, até Deus, né? E não faça com que isso seja o teu Deus, né? Porque senão você há de desprezar o verdadeiro Deus. Então, eu tenho, não sei se está aqui no canal, enfim, mas você pode buscar mais ensino sobre esta parábola que eu falei para você. Eu trouxe 42 parábolas, a gente aprendeu em 1 ano e meio 42 parábolas. Você pode buscar isso, mais conhecimento. Mas Jesus, então, ele está trazendo, né, essa parábola desse administrador astuto, né, de como saber lidar com isso. E aí ele continua, no versículo 14, ele vai falar assim, os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, né, porque a história segue, ouviram isso tudo e zombava de Jesus. Então ele disse, vocês gostam de parecer justo em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Irmãos, toda parte do sacerdócio na época de Jesus, né, aquilo dava muito dinheiro, né? Aquilo estava sendo corrompido. Até o próprio sumo sacerdote, que tinha 2, não deveria ter 2, né, um por direito e um por dever, estava corrompido. A gente vai ver, né, ao longo de como Anás e Caifás, né, estavam perante ao sacerdócio, né, ao sumo sacerdócio, e todo o templo, né, Jesus ele foi severo na hora que ele derrubou lá os comerciantes, as pessoas exploravam, né, pessoas que vinham de várias cidades. Então, as pessoas do alta cúpula religiosa se corromperam, né, por dinheiro. Então Jesus está sendo enfático aqui. E aí fala, vocês parecem justos perante ao público, né? Mostra isso como... Mas o que acontece? Mas Deus conhece o coração. De novo, Jesus, ele não está vindo aqui só para apontar um dedo. Ele quer fazer uma cirurgia no coração desses homens, né? E também no nosso coração. Porque quando eu sou um gentil, eu sou um perdido, eu sou um filho pródigo lá, eu sou o filho que sai, eu reconheço, eu volto para Deus. A maior dificuldade, né, o maior desafio é Jesus tratar o coração daqueles que se julgam autossuficiente e que pela aparência parece ser um ótimo religioso. É uma religiosidade. Mas dentro de nós, ele precisa fazer essa cirurgia para poder a gente reconhecer que também somos dependentes, pecadores. E não nos deixar se averedar por esse engano e engodo de independência. E aí até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas, os profetas eram seus guias. Até a chegada, antes desses daí, eles eram seus guias. Agora, porém, as boas novas dos reinos estão sendo anunciadas. E todos estão ansiosos para entrar. É mais difícil o céu e a terra desaparecerem para que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Assim, um homem que divorcia de sua esposa e se casa com outra, comete adultério.
E o homem que se casa com uma mulher divorciada também acomete adultério. Ou seja, está tudo adulterado, né? E aqui a gente não precisa trazer a literalidade da palavra, porque Jesus está trazendo um contexto, né? Obviamente que quem se corrompe está corrompido. E aí ele está falando, e vocês, né? Vai entender o reino que eu quero restaurar, né? Que eu quero implantar e restaurar do céu aqui na terra e restaurar vocês, judeus, que estão perdidos também? E aí ele vai falar sobre algo muito incrível, que é a história do rico e do mendigo, né? E ele traz isso com alusão a todo esse contexto que a gente está vendo. A gente não pode tirar isso de forma isolada. E aí ele fala, Jesus, no versículo 19, disse, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxo. E ele não está trazendo quem é o nome desse rico, mas à sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele está atribuindo o nome desse homem, né? E ele está falando isso para quem? Para os fariseus, né? E obviamente que é uma lição para todos. Ele ansiava comer e que caía à mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber as suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou, Pai Abraão! Ó, ele conhece. O rico conhece quem é a palavra. Ouve, irmãos, a parábola, o que Deus está trazendo, o que Jesus está trazendo. Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aí, aqui que molhe a ponta do meu dedo em água que refresque a minha língua. Eu estou em agonia nestas chamas, né? O que é escatológico, o que vai acontecer, né? Para aqueles que ainda não entenderam, né? Que está do lado do pai, mas não entende. Abraão, porém, respondeu, filho, lembre-se, que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, entre nós há um grande abismo, ou seja, não tem mais segunda chance. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Ainda Deus que está sobre todo esse comando, Ele que construiu tudo isso. Não se esqueça que Deus é o construtor de tudo, até do inferno, que é a distância. O inferno é a ausência da vida de Deus. E aí ele fala, não tem mais, há uma chance só. Ninguém daí pode atravessar para cá. Então, o rico disse, por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-lo, para que não termine neste lugar de tormento. Olha que bom, né? Que lindo, né? Essa história do rico agora, falando, olha, vai lá buscar. Avisa lá aqueles meus irmãos que eles também vão vir para o mesmo lugar que eu não quero que eu venha. Basta eu, né? Tá aqui. É bonita essa história. Mas o que ele responde? Moisés e os profetas já avisaram. Ó, ele está falando da lei. Respondeu Abraão, seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse, não, pai Abraão, ele está insistindo. Mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E quem é que ressuscitou dos mortos? Quem é que foi crucificado? Isso aqui está falando o quê? Não está falando sobre dinheiro. O fato é que o dinheiro te afasta de Deus. O dinheiro, o poder, o Deus, o seu Deus, né? Que ele retrata isso um pouco antes, né? Que não há como amar 2 senhores. Esse senhor ignora esse. E você entra numa zona, né? Obscura, achando que é um filho
que está do lado de Deus, porque segue a religiosidade. Você está entendendo todo o contexto dos 3 capítulos? Isso mais te afasta e te traz a consequência escatológica e que não há chance, do que aquele que é um pobre de espírito, do bem-aventurado. Bem-aventurados é aquele que é pobre de espírito e chora porque é pecador e então é consolado. Você e eu, a todo momento, nós precisamos nos arrepender todos os dias e reconhecer o quanto somos dependentes e nos rendemos a Ele e deixamos de lado, porque a riqueza maior é estar com o Senhor. A riqueza maior é aquele filho que estava do lado do pai, que tinha toda a herança. Esse rico, ele é rico não porque ele tem dinheiro, ele é rico porque ele tem os profetas, ele ouvia Abraão, ele estava junto, dentro do templo do sacerdócio, né? Deus habitava naquele lugar, a gente leu nos capítulos anteriores, Deus cria o ambiente para habitar no meio do teu povo. A igreja é o lugar no meio do povo. Jesus comprou, pagou o preço para que nós pudéssemos estar nele e participarmos desse grande banquete de festa. Mas, de alguma forma, nós ignoramos, nós buscamos outras coisas e nós nos colocamos em posições nos achando que estamos salvos, né? Por quê? Não pelo sangue de Cristo, mas salvo porque nós nos achamos autossuficientes da nossa salvação. E Jesus está sendo enfático aqui, trazendo a grande lição nesses 3 capítulos que a gente leu. E aí, na escatologia, no final, nós vamos ser quem nessa história? Vamos ignorar todo o conhecimento e nos render diante de Jesus, mesmo tendo conhecimento de Deus, e não julgando os outros, e sempre sendo ponte para trazer os outros. Usar, né, da astúcia, né, usar das coisas que Deus nos dá, dos bens que Ele nos dá, das matérias que a gente dá. Você vai ser a oferta como Jesus para fazer o perdido, ou você vai ficar aqui julgando o perdido, achando que ele não merece, que eu sou bom e que eu estou no melhor lugar do assento, que eu sou o convidado. Vocês estão entendendo todo o contexto da história? Eu espero, irmãos e irmãs, e amigos, todos que aqui vêm, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus. Não há um que sequer. E começando por mim que estou falando aqui, né? Eu sou tão quanto dependente da graça de Deus. Tudo que a gente está lendo, a gente só está extraindo. E se há alguma glória que está sendo falada aqui, essa glória é ao Senhor. Porque é o Espírito do Senhor que fala ao nosso coração, que nós reconhecemos o quanto somos pobres e quanto somos miseráveis e quanto nós queremos mendigar, comer as migalhas. Como Jesus vai tratar disso, ele vai ser muito duro para a mulher que ficava oportunando ele, querendo comer as migalhas. Se você me der um pouco, eu sei que já é o suficiente. O pouco de Deus, o reino de Deus é mais do que suficiente, né? O sacrifício de Jesus é a suficiência para estarmos nele. Irmãos, eu quero encerrar então aqui a leitura 361, que nos faz assim encher do Espírito Santo de Deus. E eu espero que essa mensagem tenha, essa leitura tenha, nem a mensagem, nessa leitura, a palavra de Deus tenha nos tocado ao nosso coração. E que você seja aquele que seja ponte, que você ame incondicionalmente, 70 vezes 7. Você seja alguém que constrange no amor e que para que você faça isso, você precisa receber o amor do Pai. A gente só dá aquilo que a gente tem. E se você não está conseguindo dar, é porque você não está recebendo de verdade o amor do Pai. É porque você se acha autossuficiente, é porque você está preocupando a tua mente com outras coisas. Nós estamos nessa jornada juntos.
Eu não estou aqui para apontar dedo a ninguém, ao contrário, eu estou aqui para ouvir Deus falar comigo. E espero que as palavras tenham também falado com você. Nosso eterno Deus, maravilhoso Pai, soberano, Criador, santo és o Senhor. Te agradecemos imensamente, Pai, pela palavra do Senhor aqui hoje, lida, que toca aos nossos corações, Pai, que nos refaz, que nos molde. Nós queremos ser vasos em Tua mão, na mão do oleiro. Nos transforme, nos quebre, nos faça de novo. Tire tudo aquilo de nós que nos afasta do Senhor, porque nós queremos ser como Lázaro, Pai. Alguém que busca ao Senhor. Nós somos pequenos diante da sua grandeza, mas sabemos da importância que o Senhor dá quando nós nos afastamos de Ti, quando retornamos a Ti, quando nós reconhecemos que somos malditos e pecadores, que há um mal entre nós, que nós julgamos muitas pessoas, Pai, que muitas vezes estamos tão perto do Senhor, estamos dentro da própria igreja, mas estamos tão longe. Louvamos com os nossos lábios, mas a nossa mente, a nossa alma está longe do Senhor. Nos purifique, Pai. Faça com o sangue de Jesus lave de verdade os nossos pecados, que não seja somente da boca para fora, mas que nós possamos sentir a presença do Teu Espírito e o agir do Senhor, que nós possamos nos render, abaixarmos os nossos braços e nos entregar diante do Senhor, porque nós não somos capazes sequer. Reconhecemos que somos dependentes e fracos diante dessa guerra. Nós nos rendemos, jogamos nossos panos brancos ao Senhor, para que o Senhor faça morada em nossa vida. Eu peço, Pai, encarecidamente, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor já vem abençoando todos aqui com essa leitura. Que o Senhor supre as necessidades espirituais da nossa alma, do nosso ser, porque essa é eterna. E quanto às coisas desse mundo, Pai, nós entregamos em Tuas mãos. Nos dê sabedoria para ser um administrador fiel ao Senhor dos recursos que o Senhor nos dá, para glorificar o Teu nome e ser o sal o sal que dá sabor e não o sal que é insípido, Pai, que não serve para nada. Glória ao Senhor. Que as minhas palavras aqui em oração estejam em concordância com Jesus e é em nome dele que nós oramos. Amém. Bom, Deus seja louvado. Que bom poder estar aqui fazendo essa leitura tão rica, ao meu ver, na minha humilde opinião. E eu sinto o poder de Deus, Deus falando conosco através da sua palavra. E você que está aqui, que ficou comigo aqui até o final, que leu tudo e que perdeu a leitura do dia anterior, a 360, que a própria irmã aqui está dizendo, a irmã disse a mim hoje, num testemunho, que foi uma bênção. Essa leitura pode ser uma bênção também para você. Você pode clicar num card que vai aparecer e ler a leitura anterior. E graças a Deus a gente pode ter esse recurso, porque é uma bênção de Deus. E a gente tem o outro card, que é a playlist desses 361 dias. Estamos chegando, Deus sustentou até aqui, estamos chegando ao término desse plano anual e que está aqui armazenado. E se você gosta, você não é gostar de você não precisa gostar, mas você precisa entender a necessidade, e ter a sede da vontade da palavra de Deus, e quer sempre estar ouvindo a palavra de Deus, e você ainda não se inscreveu no canal, você pode clicar aí no meio, na minha imagem, tem uma bola redondinha, uma foto minha, você pode clicar, se inscrever gratuitamente, e não esqueça de ativar o sininho para ser notificado. Agora, nada melhor do que a gente ser canal de bênção, você reconhecer as bênçãos do Senhor e você compartilhar, trazer as pessoas para acompanhar essa bênção da leitura do Senhor. É sobre o Senhor falar conosco.
Então compartilhe esse vídeo, né? Uma forma de você compartilhar indiretamente é você deixar o seu like, é você fazer alguns comentários, é você falar que lição você tirou, né? Que lição você tirou? Deixa seus comentários, porque esses comentários ele é compartilhado um com o outro. E as pessoas vão lendo então e vão aprendendo também algumas lições que talvez você viu e eu não vi, ou que outro viu, ou que a gente não viu. Você pode também ali escrever lá, tá bom? Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Né, Ivonete aqui. Graças a Deus já sou inscrito e compartilho sempre. Amém, irmão. Glória a Deus, né, por isso. Graças a Deus por isso, de fato. Obrigado por você estar aqui, se manifestar, né? As pessoas que vieram aqui. A Ivonete, a Conceição, a grande amiga Conceição também. Deixa eu voltar aqui. E graças a Deus já sou inscrito e compartilho. Amém. Então, irmãos, irmãs e todos amigos, enfim, obrigado por você ter passado aqui. Deus abençoe. Se Deus assim permitir, estamos caminhando, né, para o final. 362, 363, 364, 365. Faltam 4 dias para a gente encerrar o plano anual da leitura em 365 dias sendo transformado por Deus. Deus te abençoe. Amo vocês.